divulgada pelos canais de comunicação do sistema FIEG oficial. Caso alguém se oponha à gravação, que se manifeste. Caso fiquem todos em silêncio, entenderei que todos estão de acordo. Todos em silêncio, então está de acordo. Verificando o quórum para iniciar essa reunião de diretoria plena, está plenamente atendido aqui pela contagem visual. E como vocês todos receberam a ata da reunião passada, eu gostaria de submetê-la à apreciação de todos os senhores e que, se houvesse alguma observação, que ela seja feita nesse momento. Em mantendo em silêncio, eu considerarei essa ata aprovada. Então, aprovada a ata. André. Obrigado, Célio. Bem, dando continuidade, recentemente nós fizemos uma inauguração de uma escola nossa lá no Jardins Planalto, escola de referência, foi inaugurada agora no final do mês de maio. E, para nossa grata surpresa, ao chegar lá, nós recebemos uma notícia muito boa. Uma aluna nossa, Yumi Rodrigues Yavamoto, né, que é filha do Eiti e da Andréia, é uma aluna nossa da Escola SESI Planalto. Em 2024, ela que cursa o 6º ano do ensino fundamental, conquistou o título de campeã mundial de tênis de mesa nas categorias sub-11 e o 3º lugar na categoria sub-13 no campeonato World Table Tennis, WTT Youth Contender, disputado na cidade de Santiago, no Chile. Esse resultado elevou sua posição para a 4ª melhor mesa tenista na sua idade no mundo. Não é fraca, não. Ela disputou o torneio com crianças de todo o mundo, principalmente nas Américas, que se inscreveram para o evento. Lembrando que ela tem 11 anos e ganhou de 11, né, e ainda ficou em 3º no sub-13. Outro evento internacional que a aluna participou esse ano foi o Sul-Americano de Tênis de Mesa, que foi disputado agora de 10 a 15 de maio em Cochabamba, na Bolívia. Nesse evento, ela foi campeã por equipes no sub-11 e nas duplas femininas. E 3º lugar na dupla mista e 6º lugar geral individual. No Brasil, nós podemos destacar também a sua participação no TMB, Tênis de Mesa Brasil, na cidade de Mogi das Cruzes, conquistando o título sub-11 e, novamente, o 3º lugar no sub-13 individual. Também no TMB Platinum, em São Paulo, onde conquistou o título. Então, nós estamos recebendo aqui a Yumi, que tem um detalhe. Ela, apesar de ser canhota, como nós, Emílio, ela joga com a direita. Parabéns aí, seja bem-vinda aqui. Aqui, ó, para um reconhecimento aqui do nosso sistema indústria, não só do SES, do Senai, mas estamos entregando um certificado concedido a Yumi Rodrigues Yamamoto, em reconhecimento ao excepcional desempenho, sendo 4º lugar no ranking mundial, campeã mundial na categoria sub-11, medalha de bronze na categoria sub-13 da World Table Tennis, campeã sul-americana por equipes no campeonato sub-11 em duplas femininas e 3º lugar na sub-13 em duplas mistas no campeonato sul-americano sub-11 e sub-13, campeã nas categorias sub-11, sub-13 e absoluto B na etapa de Belo Horizonte do TMB Challenge Plus. E aí você recebe com carinho aqui do IEL, do Senai, do SESI, da FIEG, de toda essa equipe nossa aqui. Parabéns aí.
É tanto título que o presidente ficou sem fôlego para falar, você viu? É isso, é verdade. Uma boa tarde a todos. A Yumi é nossa aluna desde há 6 meses, né, Yumi? E, além de ser uma atleta de alto nível, de alto rendimento, eu reforço sempre que posso, ela é uma aluna nota 10. Ela, apesar de sacrificar um pouco das suas aulas, o primeiro recado dela é procurar o professor, buscar o conteúdo. Obrigado, senhor. Buscar o conteúdo, repor as suas aulas, ir atrás de tudo para que ela não perca nada, nem a matéria e tudo. Ela é esforçada, dedicada e nota 10 em todas as disciplinas da escola. Uma salva de palmas para ela. Boa tarde a todos, meu nome é Yumi, sou aluna do SESI Planalto, do 6º B, e eu gostei muito da escola, eu gosto de estudar no SESI, com o professor diretor, Rogério, é muito bom, todos os professores, as matérias são muito boas, e é isso. Gente, parabéns, Rogério, parabéns aí. A nossa escola é referência, né, em educação e é referência também em esporte, né? Então, que bacana a gente ter isso aqui. Parabéns, Yumi, continue a trilhar esse caminho aí da educação aí, é um caminho que tem muito futuro aí, e nós estamos muito orgulhosos de você e do seu trabalho. Ô, André, posso falar com a Yumi? Yumi, parabéns, viu, criança linda. Aqui, ó. Hoje está comemorando aqui 4 aniversariantes do mês, e estão servindo um bolo aqui. Pedi a permissão ao presidente André. A primeira parte que seja servido para Yumi. Já foi buscar ali o tchãozinho, tá, André? Para eles, para os pais também, por favor. Os pais também, por favor, aí. Então, parabéns a você, Yumi, parabéns a seus pais. Exemplo para todas as crianças aí do Brasil todo, né? Muito obrigado, parabéns para vocês. Oferecendo a parte do bolo. Aquela. Para quem vai a primeira parte? Para Yumi. Obrigado. Obrigado. O André Galhardo já está conectado? Tudo bem? Então, ótimo. Bem, vamos passar então aqui para a nossa pauta de análise econômica, por favor. Econômica, o André Galhardo teve um pequeno contratempo hoje, e a gente vai conduzir, então, a conversa aqui com vocês hoje, e quem vai apresentar os eventos desse último mês e as perspectivas é o nosso economista especialista em análise regional e setorial, Marcelo Monteiro. Marcelo, está com você. Acho que seu áudio não está saindo, Marcelo. Você está sem áudio, Marcelo. Vocês são gêmeos, não? Muito parecidos, né? O André aqui da equipe é o único com mais cabelo. Marcelo, você ainda está em mute.
Vocês me ouvem agora? Agora sim, Marcelo. Perfeito. Bom, boa tarde ao pessoal da FIEG, boa tarde para o presidente André, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né? Vou tentar substituir aqui o André nessa tarde, falando um pouco do que tem acontecido na economia, né? Do que nós da análise econômica estamos enxergando no horizonte temporal aí de curto e médio prazo. Deixa eu compartilhar a apresentação. E já está aparecendo a nossa apresentação? Sim, Marcelo. Perfeito. Pode ampliar a tela se quiser. Não entendi, desculpa. Pode expandir a tela se quiser. Deixa eu ver se eu consigo isso aqui. Oh, meu Deus, não. Slide. Você consegue fácil aí me explicar, Franklin, que eu tô... Apresentação de slides ali no canto direito. Aqui, perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Né, a gente vai passar por um panorama internacional, né, e depois a gente entra para um panorama nacional e depois a gente vem para um panorama regional, né? Do panorama internacional, né, a gente tem acho que, três grandes destaques, né? Os Estados Unidos, a União Europeia e a China, né? Os Estados Unidos, eles vêm apresentando, de certa maneira, alguns indícios de desaceleração, né, da atividade econômica, mas ainda é cedo para afirmar que é uma desaceleração, né? Alguns indicadores que mostraram, né, uma queda na atividade, né? Mas ainda o mercado de trabalho encontra-se bastante forte, né? Tá, uma taxa de desemprego de 4%. Isso tem dificultado a ação do Banco Central, né? Em começar a reduzir a taxa de juros, né? A gente está acreditando aí que o Banco Central possa começar a cortar as taxas de juros nos Estados Unidos a partir da reunião de setembro, mas também não é algo que a gente possa ainda cravar, né? Dentro da Europa, a gente teve a movimentação do Banco Central Europeu, né? Eles reduziram a taxa de juros em 0,25 na semana passada. Esse movimento, ele é também decorrência de uma atividade econômica fraca na Europa, né? A economia europeia continua andando de lado, né? E uma convergência da inflação dentro da zona do euro, né? A inflação tem convergido para a meta de 2%, né? Por fim, a China tem apresentado vários indicadores econômicos fortes, né? Uma robustez da atividade econômica, a produção industrial está crescendo forte, as vendas no varejo também têm crescido forte e uma situação de quase que inflação nula, né? A China tem enfrentado uma inflação muito baixa, né? O que deve fazer com que o Banco Central chinês mantenha, né, a taxa de juros nos patamares que se encontram, né? Dado que a economia está bastante aquecida e não está tendo pressão inflacionária. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente viu, né, semana passada, a gente teve a divulgação do IPCA, né? O IPCA tem mostrado um crescimento nos últimos 2 meses, principalmente pegando ali a partir de maio, né, que já tem um pouco dos efeitos das tragédias que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Isso tem afetado as inflações de maio e tem refletido também agora em junho nos primeiros indicadores, né? E a gente tem, né, por outro lado, uma relativa desancoragem das expectativas, né? Principalmente por fatores externos e fatores políticos aqui, embora tenha também a questão fiscal que fica sempre no radar, né? Então há uma possibilidade do Banco Central estabilizar, né, a taxa de juros, né, nessa próxima reunião, encerrar o ciclo de cortes, né, que é algo que não pode ser descartado. A gente tem uma atividade econômica em abril começando relativamente bem, né?
mas ainda é cedo para calcular os efeitos que a gente pode antecipar do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E o mercado de trabalho forte ainda no Brasil, né? O mercado de trabalho está tendo uma geração de empregos bastante pujante, a gente está tendo aumento do rendimento médio do trabalhador, né? O que tende a estimular consumo. Opa, perdão. Para Goiás, a gente teve, né, a gente tem uma desaceleração aí da atividade industrial mensal, e o trimestre móvel também aponta uma desaceleração, mas a gente tem dados do acumulado do ano e de 12 meses bastante positivo, né? Goiás tem um crescimento de 11,3 na produção industrial no acumulado do ano e em 12 meses 9,5, que é muito acima do observado no Brasil como um todo, né? E se a gente for pegar abril de 24 contra abril de 23, também tem um crescimento muito forte, o que significa que a atividade industrial no estado continua sendo um vetor importante, né, do aquecimento da atividade econômica. Por outro lado, a arrecadação de impostos em maio caiu, né, 8,2%, mas a comparação com o ano passado tem um crescimento de quase 11%, o que também sinaliza, né, uma atividade econômica forte nesse começo de segundo trimestre. Quando a gente olha indicadores antecedentes, e aqui a gente tem uma lista com indicadores de maio e de abril, tem indicadores que ainda não foram divulgados de maio, né? A gente começa a sentir um pouco os efeitos da tragédia climática do Rio Grande do Sul, né? A produção de automóveis caiu 22%, né? É uma queda considerável em virtude tanto das fábricas do Rio Grande do Sul, mas também de falta de peças em outras regiões que fez com que várias montadoras, né, desse férias coletivas porque não tinha suprimento, né, de produtos essenciais para a produção de automóveis, né? Os licenciamentos também caíram 12%. Você tem o fluxo de veículos também caindo 5%, que também é uma queda sensível. Produção de caminhões também caiu, né, de maneira importante. E você tem alguns indicadores antecedentes com elevação, mas uma elevação mais comedida, né? Uma elevação menor, né? A gente vê, por exemplo, o consumo aparente de aço crescendo 2% em abril e a demanda por cimento crescendo 2,5%, né? Isso talvez possa ser também um indicador, né, de uma certa retomada nas coisas no Rio Grande do Sul, né? Você vai ter que ter uma reconstrução do estado, né, e das regiões afetadas. Então, o consumo de gás e o consumo de cimento também devem apresentar a partir de maio, junho, um novo crescimento, um novo ciclo de crescimento. Por outro lado, as commodities, né, a gente tem principalmente algodão, né, com uma queda de preço sensível, né, 3,6 na semana, 7,6 no mês, né. Esse movimento em grande parte, liberação de estoques, né, do ano passado, da safra passada. O boi gordo também a gente está tendo um crescimento, né, dos preços, né, 1% na semana, 4,5% no mês, né. Você tem aí um abate maior, né, de matrizes, né, então está reduzindo a oferta de carne, o preço tá respondendo de maneira positiva, né? Só para a gente não deixar de falar, né? A gente tem aí o preço do arroz, né? A variação semanal subindo 4,7, né? Que talvez seja mais um reflexo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Embora tenha sido colhido lá no Rio Grande do Sul boa parte do arroz, mas as dificuldades logísticas deve estar impactando agora no preço do arroz, né? Que a gente está enxergando mais adiante, né? A gente está prevendo, né, um cenário benigno, né, das coisas nos Estados Unidos, né, uma ligeira desaceleração, mas não um pouso forçado, né, da economia norte-americana, né, e a gente acredita que a tendência é que o corte nos juros venha no último trimestre, né? É, a perspectiva ainda de manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos
A questão da troca de comando no Banco Central, né? O Roberto Campos Neto sai agora no final do ano. Isso tende a aumentar um pouco, fortalece o dólar, a taxa de juros, aumenta as incertezas no Brasil, né? Então o câmbio deve ficar num patamar desvalorizado, né? Que a gente tem visto ultimamente. A inflação, ela tem se acelerado, né? E isso está convergindo para o que que a análise econômica projetava, né? Que a gente projeta de 4,3 no IPCA desse ano, né? A gente ainda não vislumbra, né? A gente mantém ainda a nossa projeção de crescimento de 2,1 no ano. A Europa, ela continua tendo um crescimento bastante moderado, né? Economia andando bastante de lado, né? Então, esses pequenos crescimentos que têm acontecido nos últimos meses ou no último trimestre é algo mais pontual do que algo mais estrutural, né? É, há também essas tensões geopolíticas, né? Principalmente ali no Mar Vermelho, e isso impacta também no Mediterrâneo, e aí você tem, né, uma tendência de antecipação de compras, né, para que você tente, né, mitigar um pouco os problemas de custo. Obviamente que esse frete marítimo ele vai impactar custos ainda, tem essa tendência, ele teve uma retomada, né, do encarecimento, mas é algo que as empresas, principalmente europeias, estão tentando antecipar essas compras. E a inflação global, né, ela tende a ter uma pequena aceleração, principalmente com a aproximação, né, e com a possível eleição do Donald Trump, né, ele tem aparecido nas pesquisas como favorito, e isso deve desencadear um processo uma aceleração da inflação global, até pelas possíveis medidas protecionistas que o Trump pode implementar, né, essa possível retomada de uma guerra comercial com a China. Acho que era isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês. Agradeço a todos a paciência e a atenção. Obrigado, Marcelo. Alguém quer fazer alguma observação com relação ao que o Marcelo acabou de falar? Está todo mundo tranquilo? Tá certo. O pessoal acho que não sei se estão tranquilos, já estão tão desesperados, tão preocupados com a situação aí que não. Mas, Marcelo, agradeço a você aí, ao André, toda a equipe aí pela análise e continue nos mantendo informados aí com seus comentários aí. Obrigado. Bem, eu que agradeço. Obrigado. Dando continuidade, Marduk. Boa tarde, pessoal. Rapidamente aqui para passar para vocês, o CTA realizou uma visita técnica a Suzano Celulose e outras empresas do ramo de celulose em Três Lagoas agora mês passado. E é importante, primeiro, agradecer, né, a FIEG, presidente Sandro, o André, pelo suporte que nos deram. O CTA sempre atendendo as cadeias, né? E a gente entende que essa cadeia de silvicultura ela tem muito, absurdamente, a crescer aqui em Goiás. E quando a gente fala de silvicultura, de celulose, por exemplo, não só celulose, estamos falando de indústria de base florestal, né? Tanto a parte de madeira para móvel, para estrutura de construções, enfim. Mas esse ponto específico, porque está existindo no momento nesse mercado de celulose um crescimento muito grande, e as indústrias estão procurando mais espaço para poder crescer. Então, a demanda de celulose é muito alta, mundialmente falando. No mundo inteiro, só no Brasil, que a gente consegue processar o eucalipto com 5 a 7 anos. Na Europa, isso demora o dobro do tempo, no mínimo. Então, assim, é o único país do mundo que tem condição de fornecer a matéria-prima da celulose com crescimento desejado, com essa velocidade toda no Brasil. Então, as plantas de celulose hoje do mundo estão convergindo para cá. E a gente vê que existe essa vontade deles de crescerem para outros estados.
por questões óbvias, né? Mão de obra, o tamanho das fábricas é uma coisa assim, fora de lógica. Então, mão de obra, logística, tudo isso aí impacta. E a gente foi lá para poder entender um pouquinho desse processo, né? A celulose hoje, ela está em tudo, em muita coisa que a gente nem pensa, né? Até na roupa, na fibra de roupas que a Suzano desenvolveu com o pessoal da Finlândia, inclusive, para carro, enfim. Então, assim, é uma coisa que gera emprego e receita muito alto. Então, a gente teve, só na Suzano, por exemplo, ano passado o faturamento foi de 45 bilhões. A Suzano fornece hoje 30% da celulose do mundo todo. Nós estamos falando da Suzano, mas lá a gente tem a Arauco, tem a Eldorado, a Excellence Paper está brigando pela Eldorado nessa questão judicial, enfim. Então, é uma planta só que nós estamos falando. Vamos visitar uma empresa e aí tem todo um contexto da cadeia, né? Essa Eucapinos é uma das fornecedoras de mudas da Suzano e de outras empresas também. Ela produz lá 70 milhões de mudas nessa unidade. Essa unidade foi bancada em comodato pela Suzano. Ela montou tudo, a Suzano e a Eldorado, para que eles pudessem desenvolver mudas para essas fábricas, né? Na verdade, assim, eles fazem a parte genética, passam para eles poderem cultivar. Então, igual esses viveiros aqui, tem mais de 10 nessa região. Só que são 800 funcionários. Então, você imagina o que se movimenta só na base de muda, né, que está desenvolvendo. Então, visitamos o viveiro, e aí nós fomos depois para Suzano, na parte de floresta, e na parte industrial também. O Mato Grosso do Sul hoje tem 1.400.000 hectares de eucalipto plantado. Aqui em Goiás deve ter uns 50 mil hectares no máximo. E a tecnologia é absurda, né? A gente foi na fábrica, na área de campo, eles têm 10 pontos de colheita. E esses pontos têm uma parte trailer, tipo esse aqui que está de fora, com os funcionários rodando 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, a parte de manutenção, de logística, tudo é no campo, né? E depois nós fomos para a fábrica para conhecer essa parte da indústria. É uma coisa assim, surreal. Para vocês terem noção, são 400 caminhões por dia, né? Desses 400, 375 são tritrens e 25 são hexatrens. Então, entra por dia na fábrica 30 mil metros de madeira cortada. Tem noção, a indústria de eucalipto nossa aqui, e processou no máximo 3 mil metros no mês. Por dia entra 30 mil lá. O estoque deles hoje é de 400 mil metros cúbicos de madeira no pátio, para rodar durante 12 dias. Então, assim, é uma coisa que é muito impactante. Eles colhem 140 árvores por hora e plantam 1 milhão de mudas por dia. Fazem gestão de energia própria também, né? A devolução de água, pegam a água do rio e devolvem ela mais limpa do que ela estava, o consumo é baixo, 15%. Então, por que... isso aqui é o Hexa, né? Aqui depois nós somos a Lacan. A Lacan é um fundo gestor que ela busca capital fora para poder implementar florestas que já estão vendidas. Então, o pessoal vem na área, já pega quem vai comprar, faz o negócio, traz o dinheiro, faz o plantio e já faz a venda futura. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso aqui? Aqui é só para vocês terem noção de como é que foi a visita. Nós temos aqui na região norte e nordeste do estado uma demanda muito grande pela economia, né? Poder colocar alguma coisa lá para poder realmente rodar. E muitos anos para cá, a gente vem trabalhando para a silvicultura para lá. Então, assim, existe essa possibilidade de vir uma fábrica para cá. Eu e o André aqui estamos trabalhando muito forte nisso, né, junto com o governo também. Não é fácil. O que não quer dizer que se essa fábrica não vier, a gente não tem que começar um processo rápido de implantação de floresta aqui em Goiás. Porque não adianta, a gente está discutindo ovo a galinha, né? Tem floresta, mas não tem indústria. Tem indústria, mas não tem floresta. Nós definimos que tem que ter floresta. Porque tendo a floresta hoje, a demanda é muito grande. Então a gente consegue criar um cenário propício para a silvicultura, uma logística adequada, e aí sim poder trazer essas indústrias para cá. Então, basicamente foi isso, a gente buscar entender, compreender. Dr. Euler Moraes estava com a gente, representando o Daniel. Então, o governo também está ciente disso aí. É um projeto de Estado, isso não é um projeto de governo. É uma coisa para muitos anos. O Mato Grosso do Sul, há 15 anos atrás, a silvicultura era 2% do PIB do Estado, hoje é 28%. Então, ela agregou 26% em 10, 15 anos, sem tomar lugar de nada. Região mais pobre do oeste do Mato Grosso do Sul, areia, terras mais fracas, como a nossa região norte e nordeste aqui. Então, a ideia nossa, no CTA, da FIEG, junto com o governo, e eu conto com vocês, porque a gente está falando de floresta, só que isso aqui impacta todos os setores, né? Construção civil, toda a cadeia ela é muito grande. Então, a gente conta com vocês aqui para poder trabalhar isso, lutar para esse segmento aqui. E, mais uma vez, agradecer ao presidente André pela FIEG, pela força aí. Esse trabalho está só começando, tem muita coisa para ser feita ainda, mas a gente acredita que vamos poder melhorar muito e mudar aqui o estado de Goiás daqui a um tempo. Aproveitando, Sérgio, dia de campo, né? Do trigo, essa semana, é quinta-feira, né? Quinta-feira, em Rio Verde.
Quem quiser, quem interessar, conhecer uma lavoura de trigo, referência, né? A gente faz esse trabalho com o pessoal do Sinditrigo também, para poder valorizar essa cultura que está crescendo tanto aqui em Goiás. Então, fica o convite aqui e estamos à disposição sempre. Obrigado, presidente. Marduco, obrigado. Só aproveita aqui, dá uma... até para o Jé, principalmente, para o Sérgio, nós temos o estudo das cadeias, né, produtivas, né, que foram feitos já, e agora está em andamento do trigo e do arroz e feijão. Né? Dá uma Exato. atualizada, por favor. Tá, a gente já fez... vai ser um pouco diferente essa, né? Era com a UFG, e nós estamos fazendo com o IEL, então o IEL vai entrar no mesmo processo, mesmo modelo, tudo ok, só que é a questão agora de apoio do SEBRAE. Né? Nós estamos buscando o apoio do SEBRAE, inclusive conto com vocês nessa conversa. O Lêner está marcando, né, Lêner, a agenda lá, para a gente poder falar com o Antônio Carlos, explicar para ele a situação, para poder ter o suporte como teve para as outras cadeias. Então, assim, está tudo pronto, modulado, proposta feita, ofício enviado, basta só o ok do SEBRAE para dar o autorizo e a gente começar a fazer o estudo. Então, assim, acho que é importante, talvez essa semana ou na outra, a gente puder agendar lá com vocês, vocês puderem nos acompanhar, para poder mostrar realmente a importância disso aí, ter mais essas duas cadeias. E aí, gente, é importante lembrar que esse estudo das cadeias da agroindústria, ele é um modelo que pode ser usado para os outros segmentos também. Então, fazer um estudo da mineração, acho que tem que entrar, o Vessante está aqui ainda, não? Wilson. A mineração, às vezes, é um próximo passo também. Vestuário, construção civil, fazer um estudo da situação do mercado, pontos positivos, negativos, o que fazer para poder melhorar esses segmentos. O modelo está pronto, não tem segredo. Essa questão dos quinais que a gente pega, o que essa cadeia importa de outro estado, isso é muito relevante. Então, assim, não sei se vocês receberam o estudo, mas é importante falar. A nossa cadeia, das 8 cadeias da agroindústria, em 4 anos, ela produziu 800 bilhões em receitas, vamos colocar assim, no modo geral. 112 bi nós compramos de outros estados. Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem condição de industrializar aqui 110 bilhões em 4 anos, são 27 bilhões por ano, de coisa que a gente compra de outro estado. Então, tem espaço. O cliente que eu falo é a cadeia, está aqui para comprar. Isso também impacta com outras cadeias e segmentos, e aí a gente está à disposição também, precisando, está no Observatório do IEL, a gente poder crescer com isso aí juntos. Obrigado, presidente. Obrigado. É demanda. Apresenta para a gente a demanda, a gente vai trabalhar da mesma forma. O café, então, assim, o que for necessário. Perfeito. Obrigado, Marduc. Zupa. Bem, companheiros, antes de entrar na questão da reforma tributária, queria fazer alguns comentários rápidos sobre a medida provisória 1227. Bom, certamente essa medida foi feita como meio de arrecadação. O governo precisa de dinheiro, editou isso aí como forma de travar compensações das empresas que acumulam créditos. E aqui dentro dessa sala tem pessoas que sofreram tremendamente com isso, mas, felizmente, o movimento de toda a sociedade, a FIEG, inclusive, se manifestou prontamente e conseguiram sensibilizar o Congresso, até porque era um absurdo de tal ordem que teve que ser revogado. E essa revogação pelo Pacheco, ou seja, ele devolveu o quinto item da medida provisória, que trata, então, da compensação dos créditos de PIS/COFINS, alegando que tratava-se de não respeito à noventena. Eu acho que isso aí foi muito frágil, porque, primeiro, ele nem passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. De fato, respeita, não tem que respeitar a noventena, porque não é criação e nem é tampouco aumento de alíquota, nada, é simplesmente um critério de compensação, mas ele deve ter combinado com o Lula para não ter o desgaste do governo, devolveu a medida. Ok, resolveu o problema. Mas nós ficamos com aquele artigo 2º. O artigo 2º tem nada a ver com compensação. Tem a ver com a Lei 14.789, que trata dos subsídios. Então, isso veio como um reforço, uma complementação daquela lei. E diz o artigo que a pessoa jurídica que usufrui de benefício fiscal deve informar a Receita Federal.
e deve, inclusive, para ter o benefício, informar valores. Bem, por que eu estou colocando esse assunto aqui? Porque eu acho que isso aí é uma invasão de competência para tributos estaduais, sobretudo aqueles que se trata de subsídio. Se você quiser discutir subsídio, ou quer dizer, incentivo de PIS/COFINS, IPI, ok, são tributos federais, mas discutir subsídios que os governos oferecem não é de competência da União. Consultei alguns advogados e eles disseram que essa obrigação não atinge os subsídios. Obviamente, a Receita quer saber, porque é arrecadatório. Então, se alguém de vocês não quiserem fazer essa declaração, vão talvez ter que buscar vias judiciais, até porque, no artigo 3º, vem uma lista de penalidades para não cumprimento da obrigação mensal, e são penalidades bem pesadas. E no artigo 5º tem também uma outra coisa curiosa. Isso aqui não afeta quase muitos aqui, não afeta diretamente a indústria, mas é interessante observar a questão de conceito. A Receita Federal está delegando aos municípios e ao Distrito Federal a competência para fiscalizar o ITR. O ITR é de competência do município, de qualquer forma, mas a fiscalização é federal. E, então, a Receita está trazendo a fiscalização também dos municípios para dentro, sem abrir mão. Então, agora nós vamos ter dupla fiscalização sobre esse item. Isso é mais ou menos o que já a reforma tributária também está preconizando. Bem, então, falando de reforma tributária, nós vamos passar rapidamente, isso é um assunto aqui muito extenso. Vocês já sabem muito bem que, dos 5 tributos que a gente tem básicos, nós vamos ficar resumido, na verdade, em um tributo federal, que é uma contribuição sobre bens e serviços, e um imposto estadual municipal, também sobre bens e serviços. Alguém sabe a diferença entre contribuição e tributo? Imposto? Imposto, tudo é tributo. Exatamente. A contribuição é só da União. Então, a União gosta de criar contribuições porque não precisa dividir com ninguém. Já os impostos, pela Constituição, são repartidos com estados e municípios. Então, na criação dessa reforma tributária, ficaram, então, esses 2 impostos criados sobre a mesma base de cálculo. Agora, é bom observar o seguinte: o IPI desapareceu. Ele desapareceu, mas ele deixou um fantasma no meio. Ele não desapareceu completamente. Aqueles produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, eles precisam manter os seus créditos de IPI, os seus créditos presumidos. Então, baseado nisso, eles fizeram, então... o pessoal de Manaus é muito forte na bancada do Congresso, conseguiu muitas benesses e conseguiu preservar o IPI para esses produtos. E, de certa forma, atinge todos nós aqui da indústria, porque embalagem é feita na Zona Franca de Manaus, então, onde houver produção de embalagem, vai ter que se pagar IPI. Então, o Marcelinho, que faz embalagem, vai ter que recolher o IPI do material que eu comprar dele. Agora, e depois, o que eu faço com esse IPI? Porque o produto que a indústria vender não vai ter IPI. Então, vai começar a acumular crédito. E eu não descobri ainda na legislação como é que isso vai ser compensado. Acabamos de ver no item anterior já um complicador de compensação. Então, a reforma vai ter que prever como é que isso vai ser ressarcido. Ele tem um outro problema, né, que, como tem um crédito presumido de 15 lá e vai ser preservado, a competitividade das indústrias regionais aqui foi para o espaço. Isso nós estamos discutindo dentro do sindicato, porque é um problema que não vai ser resolvido, mas vai ser, de qualquer forma, preservado, e as indústrias vão ter que se adaptar a essa nova situação. Bem, a reforma passou, não tem muito o que chorar em termos da parte constitucional que já está lá registrado. A fase que nós estamos agora é a criação das leis complementares, e nessas leis, então, vai ser definido em maior detalhe como é que vai funcionar essa cadeia de impostos. Uma lei, que é o PLP 68/2024, agora de maio, né?
ele vai tratar, então, do funcionamento desses dois impostos, o IBS e a CBS. Esse imposto já está em discussão lá no Congresso. Na discussão desses critérios aqui, durante a elaboração da lei, então se discutiu muito como isso ia ser dividido. Em princípio, era ter uma alíquota única, e, de fato, vai ter uma alíquota base única para todos os estados. Mas, dentro de cada estado, o estado pode definir sua alíquota. Dentro de cada município poderá definir sua alíquota. Então, nós vamos ter alíquota para caramba se cada estado ou cada município quiser fazer a sua alíquota. Agora, a alíquota de comércio nacional é a mesma, mas os estados têm competência para a legislação própria dentro do estado, assim como os municípios. Então, nós temos, sei lá, 5.000 municípios, poderão existir 5.000 alíquotas. Então, não é assim tão simples, uma simplificação tão grande. Bem, as alíquotas poderão variar um pouco em duas situações. Produtos da cesta básica terão alíquota zero. Então, há uma lista já preliminar, não é definitiva, dos produtos da cesta básica. O pessoal do leite, aqui o Marcelo estava aqui há pouco, brigou muito para conseguir os benefícios do lácteo, ainda continua brigando, porque a cesta não está fechada, mas já tem um conceito do que será. E também tem uma outra lista de produtos cuja alíquota vai ser reduzida em 60%. Tá? Então, essas são as possíveis variações que vão ocorrer nas alíquotas da reforma tributária. Lembra o seguinte, determinados setores, como o industrial, de uma forma geral, o imposto final vai ser menor do que se paga hoje. Nós vamos ter um ganho nisso. Já determinados setores, como os serviços, vão ter um aumento considerável. E nos serviços eles deram até uma quebrada de galho no final, que reduziram a alíquota para as profissões que têm conselho. Então, deram uma acalmada em advogados que estavam pulando dessa altura. Até porque, na reforma tributária, se prevê que todo crédito vai ser aproveitado na cadeia. Você gera um crédito e aproveita, porque é o sistema, como o sistema atual de hoje de ICMS, né? Então, você vai repassando os seus créditos. Então, quem gera mais crédito vai ter uma cadeia mais tranquila. Agora, serviços, em princípio, não gera no início da cadeia, não gera crédito. Então, a alíquota final acaba sendo bastante pesada para prestadores de serviço. Inclusive, na área imobiliária também poderá ter um impacto bem expressivo. Mas, voltando aqui para a indústria, então, nós estamos num momento de discussão... Já? Mas vamos lá, rapidamente, então. A discussão é sobre imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado. O que é isso? Além desses impostos citados, ainda tem o seletivo, que é um imposto onde pretendem taxar consumos de itens que fariam mal para a saúde, inconvenientes, e um pouquinho também do setor de mineração. Dentro do setor de mineração é ferro, eventualmente petróleo, a lista está ali. Gás natural deve ficar fora. E basicamente, acho que são esses aí. Isso aí, então, aqui acho que não tem nenhuma mineradora de ferro, né? Então a gente escapa disso. O gás não tem, né? Então vocês escaparam, com o calcário aí está de boa, brita. Mas, o Zupani, apesar de não ter previsão de incidência sobre alimento, eles estão ameaçando colocar sobre bebida açucarada. Sim, isso. Isso aqui... Bem, então, o imposto do pecado é imposto sobre cigarros, bebidas alcoólicas e, eventualmente, né, que está se discutindo, refrigerantes, talvez até suco de caixinha, onde tem um alto teor de açúcar. E também uma possibilidade de se taxar agrotóxicos e
produtos que fazem mal para a saúde, o que não é definido o que é isso ainda. Ah, sim. Bom, o veículo pode ser sobretaxado, mas o veículo também tem aquele para os PNE que também vai ser isento, está na classe de isenção. Ou seja, essas questões ainda estão em discussão lá no Congresso. O Congresso montou alguns grupos de trabalho, 25 grupos lá, e estão discutindo esses temas. Através da CNI, a gente acompanha esse trabalho, mas a ponte ainda é muito frágil entre a CNI e o Congresso nessas discussões. Então, os grupos de pressão é que ainda conseguem algum resultado lá. Mas hoje é tudo marginal, porque o arcabouço já está pronto. E lembro a vocês que, depois da aprovação dessas leis, ainda nós vamos ter que criar a regulamentação das leis. Só vou dar uma... Eu vou parar, senão... Só uma curiosidade aqui. Esse PLP 68, ele tem 599 artigos. O PLP 108, que é o que trata do... Como é que chama lá? Do Conselho? Ele tem 197 artigos. Não precisa ler todos, não. Não. Só vou lembrar, hoje nós temos aqui o Código Tributário do ICMS, são 203 artigos. O PIS e o COFINS são 14 cada, e o IPI, que deveria ter morrido totalmente, né, ele tem 308, quer dizer, tem 77. Então, nós estamos trocando aqui. Nós estamos trocando 308 artigos por 800 e poucos artigos de saída já. Então, é uma simplificação e tanto, hein, gente? É a simplificação. Bom, então tem muito que se fazer ainda, tem muito trabalho pela frente, a visão é arrecadadora, porém, há um conceito de que a carga tributária não deve subir. Mas o governo não sabe exatamente qual é a carga tributária. Começou com 25, já se fala em 27,5. O Instituto Mauro Borges aqui fez um estudo bem bacana, passou de 30 na conta deles. Mas é verdade que o governo não sabe, porque no primeiro ano da aplicação da reforma tributária, em 2006, a gente vai fazer um teste. O governo vai aplicar 0,1% sobre o IBS e 0,9% em cima do CBS, para aí fazer a avaliação de qual vai ser, de fato, a alíquota que vai ser utilizada daí para frente. Gente, essa reforma tributária está andando lentamente, porque depende só da atitude do Congresso. Muitos grupos estão trabalhando em Brasília para acompanhar isso aí e minimizar seus danos. Mas tem um item também que merece um comentário, que é a forma de pagamento. O governo está propondo duas situações. O API gosta de uma delas em particular. A gente faz a comercialização do produto, mas a gente só recebe os créditos quando o cliente pagar, comprovar que fez o pagamento. Então, isso vai criar um problema para nós. Ou então, se aplica o split payment, que é isso aí. É um sistema parecido que a gente tem aqui tinha na federação, né? Você faz a empresa paga e o banco já divide o dinheiro para as fontes. Só que a gente tem crédito, é diferente nesse aspecto. Como é que a gente apura esse crédito? Porque o dinheiro fica todo preso no governo. Aí o governo, então, pensa, abre-se uma conta bancária específica, o dinheiro fica parado lá por um determinado período, fecha-se a contabilidade da empresa e você tenta depois pegar esse dinheiro de volta. Então, Ju, pessoal, é o seguinte, só para você não ficar preocupado, eu só vou ter que tirar o tempo do Paulo Vargas e do Humberto, onde eu não tenho reunião. Então, vamos fazer o seguinte, nas próximas reuniões, a gente vai trazendo os novos capítulos aqui dessa novela, que é longa. Tá, gente? Então, é isso aí. Boa sorte para nós aí com essa reforma. Boa sorte. Obrigado, Zupani. Nós temos uma série de problemas aí com relação a essa questão da reforma. Eu chamo a atenção porque nós fizemos a reunião agora na última quinta-feira, foi? Lá do Fórum Empresarial, o Marley comentou sobre ela mais cedo,
E aqui da FIEG, salvo engano, participaram dessa reunião só eu, ele e o Marley e o Zupani. Então, assim, acho que esse acompanhamento sobre a reforma tributária, as consequências, é importante ter um envolvimento maior aí, porque o chumbo é grosso. Eu só queria observar os presidentes de sindicato que as demandas das suas classes aí podiam ser encaminhadas ao CONAT, que a gente tem alguns canais em Brasília que a gente pode eventualmente discutir. Mudar o que está na reforma hoje você não vai conseguir, mas pode, pelo menos na legislação infra, a gente minimizar seus efeitos. Bem, obrigado. Humberto, você tem a árdua tarefa, você e o Joel, a Sandra e todo mundo, o Braí, todo mundo aqui, de fazer uma apresentação em 3 minutos aqui, porque nós precisamos encerrar a reunião. Presidente, poxa vida, obrigado, mas... Não é 3 mesmo? Não, 2,5. Agora eu estou fazendo qual? Não, são 2 assuntos... Nós temos uma reunião com a Receita, eu tenho reunião com a Receita Então, vamos lá, bem Federal, rápido. Então, o mais importante está aqui. Ó. Nós estamos acompanhados aqui do Gilbrair, que é superintendente da SESCOP, ou do SESCOP, né, Gilbrair? Sistema OCB, é o nosso Paulo Vargas, lá do Sistema Cooperativo, e é importante registrar, ele está aqui por uma situação bem interessante. Nós assinamos um acordo de cooperação técnica, IEL-OCB, Sérgio, para desenvolver várias ações conjuntas, né, em parceria com o SESCOP. Estamos aqui acompanhados pela Carla Vinhadelli, nossa colega italiana, viu, Zupani? Joel Matos, nosso gerente de inovação. E o que a gente está trazendo aqui hoje é uma primeira materialização disso, Gilbrair, que é um acordo que nós fizemos, na verdade, uma parceria para que nós atendamos 10 cooperativas dentro do sistema com produtos de transformação digital com inteligência artificial, Nicolas. E é importante ressaltar que isso que a gente está fazendo aqui com as cooperativas, Lêner, é exatamente aquilo que a gente propôs aqui para os senhores do sindicato na reunião passada. Nós até já assinamos com a FIEG também um acordo para atendimento de 20 sindicatos, né? E a mesma coisa a gente está fazendo aqui hoje com a presença do Gilbrair, da Carla, do Joel, para registrar, para externar para os senhores esse mesmo trabalho com as cooperativas. Vou passar rapidinho aqui para o Gilbrair, para ele falar um pouquinho para nós também. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aqui ao presidente André, ao Humberto, ao Paulo Vargas, o Bonato também, aqui o Joel. Toda a parceria que tem feito aqui com o sistema OCB Goiás, né, que o SESCOP é o sistema S do cooperativismo, que faz parte do sistema. E esse acordo de cooperação técnica, ele significa que a gente vai poder abarcar mais projetos conjuntamente, tracionar mais ações juntos, né, para que a gente possa utilizar todos os serviços, né, e expertise que o IEL tem, trazendo também para as nossas cooperativas, alavancando aí a questão de transformação digital, agora nesse primeiro momento, inteligência artificial e outras ações que a gente vai poder trabalhar juntos também. Então, basicamente, é uma formalidade que a gente faz aqui. Os cooperativismo é muito feito de parcerias, o nosso presidente Luiz Alberto sempre traz isso, parcerias com todos os sistemas. A FIEG já nos atende em várias ações aqui. Outro dia a gente estava junto com o Bonato aqui, o Paulo Vargas também. E agradecer a todos vocês por esse voto de confiança também no sistema OCB, para mais essa parceria, que a gente possa aí fazer muitos projetos e ações juntos ainda, Humberto. Obrigado a todos. Obrigado, Gilbrair. Obrigado por tudo. O presidente Flávio, a gente só quer registrar uma foto, se essa coisa aqui for séria mesmo, esse tempo aqui estiver valendo, a gente vai pegar a apresentação naturalmente e passar para uma outra pauta, não tem como apresentar isso agora, mas nós queríamos registrar esse momento junto com o Gilbrair, fazer uma foto para depois divulgar. Okay? Vamos lá, pode fazer. Da nossa parte aqui, então, cumprindo o prazo, em menos de 30 segundos aí para acabar, a gente termina a nossa pauta. Obrigado. A gente tira a foto lá no fundo, por favor. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos. Eu que agradeço a sua celeridade e presteza no atendimento, Humberto. Bonato, infelizmente, terei que exigir de você a mesma... O Bonato, só para ele dar bom dia, vai ter 3 minutos e 14. Estou brincando, Bonato. Se fosse a Sandra, também ia ser 6 meses para brincadeira. Nem tanto.
Posso começar, presidente? Por favor. Maravilha. Assuntos bem rapidinho aqui para compartilhar aqui com este conselho, né? Desejando boa tarde a todos. O Brasil Mais Produtivo é uma bandeira muito forte que nós estamos empunhando para melhorar a qualidade dos produtos e a produtividade das nossas micros, pequenas e também médias indústrias. Alguns números. A nossa meta contratada junto ao Ministério do Desenvolvimento aqui para Goiás é de 201 empresas, 201 micros e pequenas empresas e 13 médias, né? Nós, nesse momento, estamos com 55% da meta alcançada, 109 atendimentos, 31 pequenas empresas, 78 microempresas. Por que eu estou trazendo esse dado? Porque dessas 109 empresas, apenas, pela nossa estatística na plataforma de produtividade do governo federal, apenas 4% estão vindo por indicação de sindicatos patronais. Apenas 4%. E aqui nós temos uma oportunidade extraordinária de conectar um benefício diferenciado, especialmente para os nossos sindicatos patronais, para os sindicatos das indústrias goianas, no sentido de estimular a filiação. Então, nós estamos colocando à disposição 2 sindicatos, a equipe técnica da Diretoria de Educação e Tecnologia, bem como a equipe técnica de mercado para as abordagens em loco, quando o presidente do sindicato ou o executivo do sindicato for fazer uma jornada, uma visita em algumas empresas, e a gente levar isso como benefício para o estímulo também ao associativismo. Com esse intuito, nós estamos trazendo essa informação, porque, de fato, advindo 2 sindicatos, a gente tem um movimento ainda muito pequeno, que representa, na plataforma de produtividade do governo federal, apenas 4% de todas as mais de 300 empresas lá mobilizadas, e das quais 109 já fecharam conosco a parceria para implementar ou manufatura enxuta ou eficiência energética. Aqui está a distribuição pelas nossas unidades do Estado, que já estão operando e fazendo o trabalho de melhoria nessas empresas. Já temos, inclusive, trabalhos concluídos. Aqui um pouquinho da estrutura que nós temos na equipe, mais de 50 colaboradores aptos e habilitados ao trabalho. Presidente Flávio, o segundo assunto, bem rapidinho, diz respeito às unidades móveis aí fora. As 2 novas unidades que nós acabamos de adquirir, e hoje a presidência da federação entregou ao Senai, para que comece a operar e atender, né, todo o estado de Goiás. Eu vou direto ao que interessa nessa parceria aqui com o Poder Judiciário do estado de Goiás. Nós vamos, até o mês de dezembro, atender 58 comarcas, mais de 3.500 alunos. São os serventuários do Poder Judiciário do Estado de Goiás, que vão ser capacitados, qualificados pelo Senai, 28 professores envolvidos, mais de 200 turmas, mais de 8.000 horas de treinamento, né? Serão 6 meses de atendimento em 13 unidades móveis. Essas 2 que nós vimos aqui hoje, total de 13 unidades, 8 carretas e 5 salas em forma de containers, e nós vamos circular pelo estado de Goiás até o final do ano mais de 9.000 quilômetros. E aqui quero trazer um dado para os senhores, depois na apresentação que a Fabiana passa aqui para vocês, o sistema de avaliação de gestão e o índice de maturidade das unidades do Senai. Essa avaliação é feita pelo Departamento Nacional nos critérios de atendimento ao mercado, qualidade educacional, eficiência operacional e transformação digital. O ranking é esse aqui. Minas Gerais em primeiro, Goiás em segundo e Pernambuco em terceiro. Aqui quer dizer que Minas Gerais tem 23 escolas do Senai no nível máximo de maturidade gerencial. Goiás tem 6 escolas e Pernambuco 4. A diferença é que Minas Gerais tem mais de 80 escolas do Senai. Mais de 80. E nós aqui temos 17, das quais Roberto Mange, Catalão, Charuri, Itumbiara, Rio Verde e Açama são escolas que, no modelo de maturidade gerencial, têm o conceito máximo de avaliação do Departamento Nacional. Esse material fica com os senhores, explora um pouquinho mais e eu fico à disposição para perguntas ou dúvidas, se eventualmente houverem. Muito obrigado. E se chamar o VAR aí, a gente fica em primeiro. Gente, só queria lembrar vocês, antes de vocês saírem, é que o Brasil Mais Produtivo é um programa muito importante, e um número que o Bonato disse, já era de conhecimento nosso, é que só 4% do total das empresas vieram indicadas por sindicatos. Isso é um número muito sério. A interface da federação, né, do sistema com as empresas tem que ser o sindicato. Então, quando a gente vê um número tão baixo assim, isso nos traz muita preocupação. Então, é importante, Lenner, com a gerência sindical, a gente divulgar isso melhor, conversar com os presidentes, para a gente aumentar esse índice, pelo menos aqui em Goiás. Agora, o Bruno. Programa gratuito, né? Muito bom.
Boa tarde a todos e a todas, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui de algumas novidades aqui na área de saúde e segurança do trabalho. Tá? Primeiro, destacando alguns números, a comparação da produção e o atendimento em empresas. Estamos atendendo este ano aproximadamente 1.000 empresas a mais do que no mesmo período do ano passado. No quesito pessoas atendidas, saímos de 78 mil para 82 mil, pegando o mesmo período. Em telemedicina, temos o maior atendimento do Brasil, atendemos 30% de todo a demanda nacional. E destacar aqui, por fim, a premiação que o SESI de Niquelândia recebeu pela Ângulo América, que é uma grande cliente nossa em saúde e segurança do trabalho, com as consultorias, assessorias, a gestão de terceiros que fazemos lá, cliente muito exigente, e o SESI ficou em primeiro lugar na premiação que eles fizeram também. Mas vamos às vias de fato. Né? Citei nas reuniões da semana de antes de ontem, na verdade, sobre o nosso trabalho de ESG, falar aqui um pouquinho melhor sobre a fase de diagnóstico, né, com identificação de nível de maturidade, avaliação dos riscos, diagnósticos, detectar pontos de melhoria, oportunidades, priorizar ações de relevância. Tudo isso é um serviço de consultoria em que o SESI Goiás vai para dentro da empresa, faz a revisão dos documentos, faz questionários, faz entrevistas, constitui um relatório. Bruno, importante a gente falar sobre isso, que sábado a gente não pausa o time. Não, mas você vai ter que ouvir agora, porque é importante você dizer isso, porque uma das coisas que, conversando com o Paulo e com o pessoal, a gente entende que o melhor é que a gente faça isso pelas casas. Então, esse diagnóstico de ESG tem que ser do SESI, do SENAI, do IEL e da FIEG. Então, nós temos que fazer isso, cada um com a sua competência. A gente tem que superar essa fase de cada um por si, Deus por todos. Porque, senão, a coberta fica curta, porque cada um pensa por um lado. Tá? Então, reorganiza isso aí, monta aquele comitê que nós falamos e vamos fazer esse negócio de forma sinérgica. Tá bom? Perfeito. Continua só para esclarecer, presidente Flávio, já é pensado assim, tá? É que existe uma metodologia, e nessa metodologia há momentos em que há interlocução dos players de cada casa, mas a metodologia é uma só. Tá? Bom, construção do relatório, tem toda a parte de implementação, com a fase de planejamento, implementação e monitoramento das ações de ESG. Apresentar para os senhores também um programa de fortalecimento de cultura de segurança do trabalho, que leva a empoderar todos os colaboradores da empresa a quesitos de saúde e segurança, não só o técnico de segurança, não só o engenheiro, não só o médico. E é um trabalho de segurança do trabalho que não tem profissionais de segurança. É um trabalho comportamental. Então, a gente faz todo o mapeamento, né, da cultura de segurança do trabalho, com direcionadores, com indicadores, estabelecemos aí um plano de trabalho envolvendo a missão, a visão, os valores da empresa, todo também capacitação, workshops e envolvimento dos trabalhadores em avaliação contínua. Ao final, a empresa sai com um índice de produtividade, um índice geral de estilo de vida e o índice de cultura de segurança, para que ela possa avaliar e reavaliar isso a cada ciclo. Por fim, mas não menos importante, lembrar vocês, senhores, né, dos exames toxicológicos, que agora eles têm que ser feitos também a cada 2 anos e meio. Tem 25% dos trabalhadores motoristas profissionais que estão em falta com esse exame. E o SESI, né, em Goiânia, em Anápolis, em Aparecida, oferece esse exame em 7 vezes de R$20. Não tem como ser mais fácil para a gente colocar a vida do nosso trabalhador em dias e a segurança da empresa também, a legislação favorecendo a empresa também. Só dar um testemunho aqui para vocês que esse ano, 2024, a minha habilitação completou 50 anos, que eu fui habilitado em 74. E ela é carteira C. Então, eu estava com uma certa dificuldade de pagar esse exame toxicológico, eu achava muito caro, Flávio. E aí eu fui lá na unidade do SESI, Jundiaí, Anápolis, fiz o exame por R$140 e parcelaram no meu cartão em 7 vezes de R$20. Então, consegui fazer o meu exame. Obrigado. Foi bem entendido? Por isso que os fluxos de caixa estão desse jeito, Paulo, tá vendo? Presidente Flávio, rapidamente, tentar ser como meu colega Bonato. A gente vai encaminhar isso aqui no material dos presidentes sindicatos, mas é importante que quem estiver aqui presente saiba. Há alguns sindicatos aqui,
pouco mais antigos sabem de um programa que a CNI tinha chamado PDA, Programa de Desenvolvimento do Associativismo. Esse programa foi resgatado agora pela CNI, esse programa chama Programa de Excelência Sindical. A gerência sindical já fez a apresentação para as gestoras dos senhores, e qual que é a ideia? É que a gente possa fazer as inscrições de programas ou projetos que os sindicatos já estejam desenvolvendo, e esse programa ou projeto ele vai ser submetido a uma banca avaliadora da CNI, e aí no ENAI, que vai acontecer dia 27 de novembro, que aí eu acho que é a principal parte, a CNI vai premiar as principais ações do sindicato e das federações com um valor em dinheiro. Então, são 3 categorias, sendo que o primeiro lugar é R$20 mil, o segundo lugar R$12 mil e o terceiro lugar R$6 mil. Lembrando que é um prêmio que vai ser dado pela CNI àqueles sindicatos que têm algumas ações que se destacam. É um programa a nível nacional. Eu vou encaminhar o edital para os senhores, conforme colocou na primeira lâmina, o prazo de inscrição é até dia 28 do mês 6. Essa apresentação já foi feita com gestores, inclusive alguns sindicatos já fizeram inscrição do seu trabalho, mas eu só queria deixar registrado aqui e nós vamos encaminhar no WhatsApp dos senhores. É isso. Obrigado, presidente. Lena, muito obrigado. E eu queria também parabenizar o Humberto, o Bonato, que foi muito rápido, né, o Bruno e o Lenner. Vocês não foram prejudicados pelo Zupani, não entendam dessa forma, por favor, ninguém com rancor dele, tá? Ele falou um assunto muito importante, né, Zupani? Essas pautas podem voltar depois. Então, gente, muito obrigado. O nosso presidente voltou aqui, presidente. Bobeou o cachimbo cai. Gente, obrigado a todos aí pela presença. Vamos encerrar aqui agora pontualmente às 15 horas. Agradeço a todos aí que aceleraram os seus resumos, as suas considerações, e agradeço a todos pela participação. Até a próxima.